Eu gosto de apresentar esse profissional, esse especialista que vem contar um pouco dessa sua história, não a partir do momento em que ele se encontra aqui, tá, Tiara? Mas quem era a Tiara há algum tempo atrás, né? Porque acho que para o empreendedor é extremamente importante ele ouvir isso, porque muitas vezes para ele só está sendo difícil para ele, né? Sim. Quando na verdade, quando ele passa a ouvir que foi doloroso em algum momento, né, para tantas outras pessoas, isso serve também de inspiração para que ele não desista, para que ele entenda que existem diversos percalços também na vida de outras pessoas. E isso também vai fortalecendo uma comunidade de empreendedores que também querem progredir. Então é muito bonito ouvir as histórias, ainda que nem tudo seja belo nas histórias, né, porque nunca é. E a gente queria ouvir um pouquinho da sua história, né? Até que você chegue, então, em 2023. Conte um pouquinho pra gente. Vamos sim falar dessa jornada, Boa. né? Então, eu te conheci aí, digamos que na metade dessa jornada, né? Exato. Como eu falei, sou formada em designer gráfico, né? E me especializei em marketing. E aí eu comecei lá atrás, trabalhando na escola de inglês como secretária. Boa. Então, meu primeiro emprego foi como secretária. E aí foi nessa escola de inglês que eu comecei já, por conta desse olhar da minha antiga chefe, né? Gracinha Prado, um beijo para você. E aí ela viu que eu tinha muito esse perfil de eventos, de criação, de criatividade. E ela pediu para eu começar a fazer algumas coisas já fora dessa questão de ser apenas uma secretária. Certo. E eu comecei a conduzir algumas coisas. E participar de reuniões de marketing junto com ela, junto com a agência de publicidade. Então eu fui conhecendo esse meio e me apaixonando. Tá. Então eu brinco que o marketing me escolheu, né? Assim, ele me pegou pelo braço, se você vai ser nossa. E aí foi quando eu decidi estudar. E aí na época os ainda estavam sendo construídos aqui em Aracaju. E aí eu disse, o que está mais parecido para o que eu gosto é design gráfico no momento. E não a publicidade e propaganda. Tá. Mas é engraçado que em algum momento da universidade, os caminhos se cruzaram. Porque eu peguei matéria com publicidade e propaganda, com design gráfico. E aí fluiu. E quando eu comecei a estudar, foi quando eu já saí da secretaria do Instituto Canadá e comecei a trabalhar realmente com marketing. E aí tive uma trajetória de 6 anos, né, nessa escola de inglês, que realmente abriu as portas do mundo, né? E eu brinco que foi do mundo porque eu aprendi inglês, estudei 6 anos de inglês também, saí falando inglês, recebi propostas para trabalhar por conta do idioma. Perfeito. E aí foi quando eu saí de lá e fui trabalhar, e foi pela primeira vez que eu fui trabalhar fora da educação, que eu trabalhei no ramo da construção civil. Perfeito. E aí foram 2 dolorosos anos, até eu entender que não era minha praia. E voltei para a educação, mas de uma forma diferente, que foi quando fui trabalhar com intercâmbio. Sim. E educação internacional, né? Passei a trabalhar vendendo pacotes de estudo, enfim. E foi onde eu conheci você. Sim, sim. Onde nossos caminhos se cruzaram. Porque Aracaju, a gente tem sempre, os caminhos estão se cruzando, né? E Aracaju, a gente brinca que todo mundo se conhece. Perfeito. E aí, na agência de intercâmbio, eu continuei fazendo esse trabalho de marketing e eventos, mas também me debruçando totalmente sobre essa questão da educação internacional, vendo as infinitas possibilidades, né? E aí também rompendo algumas barreiras que tinham na minha mente de que só fazia intercâmbio quem é rico, só faz intercâmbio, né, quem tem condições. E eu percebi que não, né? A gente tinha, já na época que eu trabalhava, a gente tinha alguns programas do governo que incentivavam os alunos a viajar ao Ciências Sem Fronteiras. Então, eu embarquei muito aluno do Ciências Sem Fronteiras. Né? E entendi também que planejamento financeiro é importante. Eu acho que foi meu primeiro momento ali em contato com esse planejamento financeiro que a gente não aprende nas escolas. Certo. E é tão necessário, tanto como profissional como empreendedor, principalmente como empreendedor. Né? E aí tive essa jornada também de 6 anos, coincidentemente, né, na Student Travel Bureau. E fiquei lá nesses 6 anos. E quando eu saí de lá, não foi para me tornar sócia de uma agência de intercâmbio. Porque aí já entra também essa história. Meu primeiro contato com o empreendedorismo, sendo empreendedora, foi com a agência de intercâmbio. Mas eu saí da STB para ir para o Colégio Master, como gerente de marketing e eventos. Né, recebi uma proposta que na época foi muito boa. Fui, né, e assumi aí esse cargo e saí da educação de intercâmbio internacional e fui para a educação básica até o ensino médio. Perfeito. E assim, foi uma virada de chave muito grande, porque por mais que eu já tivesse passado pela educação, com curso de inglês, com intercâmbio, quando eu entrei na escola, eu vi que era um mundo totalmente diferente. Uma dinâmica muito mais intensa. Eu tive que mergulhar realmente numa realidade muito mais dinâmica, né? Então, fui para o colégio. Enquanto eu estava trabalhando lá no colégio, recebi o convite da minha ex-amiga, ex-colaboradora, na verdade, da STB. Ela estava já na CI. E ela falou, olha,
tem uma proposta de uma sociedade, eu pensei em você, você é a pessoa que me veio em mente, justamente por esse dinamismo, Certo. né, do marketing, de trabalhar com eventos, de trabalhar em ação, de estar na rua, fazer trabalho comercial, sempre gostei muito de bater em porta, fazer parcerias, então foi algo que eu sempre gostei muito. Tá. E ser empreendedor é isso, né, André? Exato. A gente tem que bater em muitas portas, Muitas. aprender a levar muitos nãos que, né, que a gente recebe, mas também entender que é uma caminhada, é uma jornada com várias mãos, né? A gente precisa desses parceiros, a gente precisa desse mercado, entender esse comportamento de mercado. E aí, quando eu aceitei me tornar sócia, né, desse intercâmbio, eu já entendia do mercado de intercâmbio, Sim. mas ao mesmo tempo disse, eu vou entrar aqui, mas não vou deixar o meu emprego por enquanto, vou tentar Perfeito. administrar as duas coisas, né? E aí, o primeiro ano foi tentando me adaptar, porque querendo ou não, eu já tinha aí 2 anos, mais ou menos, fora do mercado de intercâmbio, então já tinha muita coisa mudado, Tá. e aí eu estava nessa adaptação de voltar para o intercâmbio, mantendo minha realidade de escola, que era bem intensa, né, e bem dinâmica, como eu falei. E aí, logicamente que dividir também a sociedade, né? Tem seus detalhes, né? Eu ficava muito também assim, me culpando por não estar 100% presente na agência, enquanto minha sócia estava de cabeça lá presente. E, na verdade, éramos 3, né? Certo. Eu, Gabriel e a Rafa. O Gabriel, até então, estava morando nos Estados Unidos. Ele ainda está morando lá. Entendi. Então, é uma sociedade onde ele ficava mais distante, mas, ao mesmo tempo, ele conseguia dar muito conta, assim. Trabalhava certinho. E eu ficava, nossa, eu que estou me dedicando menos. Preciso dar essa virada de chave, né? Só que aí vem o quê? A pandemia. Sim. E aí vem a pandemia, né? Todos aqueles problemas de cancelamento, de parar tudo. E para o mercado de intercâmbio não tinha volta, não tinha o que fazer. Perfeito. Tinha que cancelar tudo mesmo, tinha que parar tudo, parar o tempo. E aí todo mundo cego, sem saber o que ia acontecer, né? Sem saber como o mercado ia reagir quando voltasse. Na verdade, estava todo mundo ali diante de algo totalmente desconhecido, né? Exato. Então, foi bem desafiador, né? Para manter, para segurar. E aí, começou a surgir várias promoções, as escolas começaram a fazer várias promoções para poder as pessoas comprarem para viajar quando pudesse viajar. Perfeito. E, paralelo a isso, tinham escolas fechando no exterior. Então, escolas parceiras, que a gente já tinha nessa... Estabelecido essa relação. Exatamente. Fechando. Eu sei que nesse meio, nesse contexto aí, automaticamente eu também já estava me sentindo fora da realidade, porque eu já estava... Não foi fácil empreender mantendo outro emprego. Exato. E, ao mesmo tempo, eu descobri que a educação era algo que realmente estar dentro de uma escola era algo que realmente me contemplava muito. Certo. E eu não queria abrir mão. Então, eu acho que sempre vai chegar para o empreendedor esse momento de ter que fazer decisões difíceis. Boa. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que se colocar como pessoa, como ser humano, entender os seus desejos, né? Entender as suas metas, entender como pessoa e como profissional e fazer esse paralelo, né? Como eu quero caminhar. Perfeito. Então, naquele momento, eu fiz uma escolha. Não vai ser agora que eu vou empreender. Vou abrir mão disso aqui, né? Tem outras pessoas tão capacitadas quanto, a empresa vai continuar, ela vai existir, vou ajudar até o quanto puder. Vou seguir com minha profissão e vamos ver o que é que isso vai dar. Perfeito.